Oi, equipe Essence, bom dia, tudo bem? Eu estou aqui com o Elias, a gente já tinha conversado inicialmente para eu passar umas orientações, enfim, de como funciona toda essa questão de pontuação, traffic lights e tal. Então, eu vou aproveitar esse momento para tirar as dúvidas dele e já gravar um vídeo aí para vocês, pode ser que sirva aí. Recomendo principalmente que os novos membros assistam, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, vamos lá. O primeiro ponto que eu queria abordar nesse treinamento, viu, Elias? É que todo início de mês você vai receber um e-mail do Reporting to You, basicamente dizendo que você pode baixar o seu relatório com tudo o que aconteceu no mês anterior. E nesse relatório ele já vem toda a pontuação da equipe de modo geral e ele vem algumas informações também. O relatório que eu estou mencionando é esse aqui, ó. Então, todo início de mês você vai receber um e-mail. Nesse e-mail você vai clicar e vai baixar esse arquivo em PDF, que é o semáforo que mostra o seu status ou a sua pontuação no mês anterior. Então, o relatório Palmes, basicamente, ele já dá os indicadores e a sua pontuação e o que você tem que fazer, ou qual o seu status ali, justificando a sua pontuação naquele item. Então, aqui Ok. tem o nome do membro. Normalmente o Palmes ele faz a classificação por ordem de pontuação do membro. E aí o que o membro fez e qual o status dentro daquele critério. Então, por exemplo, o P aqui é de presença. Então, o P é de presença. Então, aqui ele está mostrando presença, a Uhum, quantidade de ausências, a quantidade de atrasos. O L é de uhum, late, então é de atraso. uhum, O M de atestados médicos. O S de substituições. Aqui o RD é referências que você deu. Aqui ok. são referências que você recebeu. Aqui a quantidade de reuniões um a um que foram feitas, a quantidade de convidados, quantidade de visitantes, e mais para frente eu vou explicar a diferença de um e outro, a quantidade de unidades de educação que você fez, a quantidade de OPNF que você gerou para alguém, e aqui a sua pontuação dentro do Traffic Lights. E aí, Ok. aqui nesse mesmo documento, pode surgir algum ponto de dúvida, mas o que que eu tenho que fazer para ter a pontuação, para estar no verde dentro de cada critério? Na última página desse mesmo documento, então ele traz aqui a classificação e na última página ele já mostra o que você tem que fazer ou qual o critério utilizado para você ter pontuação em cada um daqueles itens. Então, por exemplo, começando aqui pela parte das ausências. O que que ele está dizendo aqui no relatório? É, durante os últimos 6 meses, a ausência ela tem que peso? Você pode ter até 15 pontos dentro desse critério. Então, aqui ele está dizendo, para você ter 15 pontos nesse critério, você não pode ter nenhuma falta nos últimos 6 meses. Se você tiver uma falta, você já fica em amarelo dentro dessa categoria. Se você tiver duas faltas, você tem só 5 pontos dentro dessa categoria. Se você tiver mais do que duas faltas, aí você está zerado. E aí, quando que essa pontuação volta ao status normal? Ele vai se movimentando, o Traffic Lights a cada 6 meses, né? Então, se você teve uma falta no primeiro mês, virou o mês, essa falta vai cair, tá? Então é assim que a gente costuma pontuar essa parte das ausências. Aqui, falando da parte de referências por semana, aqui ele está dizendo o seguinte: para você ter 20 pontos dentro dessa categoria, você tem que ter pelo menos 1,25 referências por semana. Ou seja, se você fizer duas referências por semana, você já atinge isso, né? Você já atinge essa numeração, essa pontuação dentro desse critério. Tem semana que você vai fazer uma referência, tem semana que você não vai fazer nenhuma, tem semana que você vai fazer três, mas na média, 1,25 referências por semana já te deixa com essa situação aqui de 20 pontos. Menos que 1,25, 15 pontos, menos de uma referência por semana, 10, menos de 0,75, 5 e menos que meia referência você fica com zero. Aqui a quantidade de convidados por semana.
Aqui o cálculo é meio esquisito porque ele fala de 0,16 convidados por semana. Então, o critério para ficar mais simples o entendimento são 4 convidados por semestre. Tá? Então você tem que trazer, em média, se você levar um convidado por mês na reunião, você já resolve esse critério aqui também, tá bom? Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui, e nós vamos ver isso lá no seu Traffic Lights, você vai ver que fica muito mais fácil o entendimento quando você considera 4 por semestre. A mesma coisa, eu vou aproveitar aqui que está do lado, eu vou pegar a aba de visitantes, tá? A mesma coisa visitantes, tá vendo que a pontuação aqui é muito parecida. Então, se você considerar 4 visitantes por semestre, também você já está resolvido com essa questão, e já dentro do verde. Aí, só para explicar, porque algumas pessoas podem não saber a diferença de convidados e visitantes. O convidado é um empreendedor ou um empresário que não tem a especialidade dele dentro da equipe, ou seja, ele é uma potencial pessoa para fazer parte da nossa equipe, né? Já o visitante pode ser um parente, pode ser até um empreendedor, mas que a gente já tem essa especialidade bloqueada dentro da equipe, então isso também é considerado um visitante. Um amigo, um parente, um filho, a esposa, tudo isso a gente considera como visitante dentro da reunião do BNI, tá bom? Então, só para explicar, imagina que você tem um amigo seu que é empreendedor, que tem uma agência que trabalha com desenvolvimento de projeto de identidade visual. Você pode levar ele para a reunião, mas lá dentro da equipe eu já assumo essa função. Então, ele não poderia se tornar um membro. No momento que ele não pode se tornar um membro, ele é contabilizado como um visitante, tá bom? Falando da parte de obrigado por negócio fechado, o OPNF, o sistema está dizendo o seguinte aqui: você precisa gerar mais de R$ 20.000 em negócios para um membro da equipe para você estar com 15 pontos dentro do semáforo. Isso aí dá, em média, R$ 3.333 por mês de negócio fechado, né? Mas a gente costuma dizer que o OPNF ele chega de forma muito natural quando você começa a referenciar, quando você começa a fazer um a um com os membros, entender os negócios desses membros. O OPNF vem de forma muito natural, tá bom? Aqui a parte da pontualidade, ou seja, não chegar atrasado na reunião, também é um critério de pontuação dentro do BNI. Se você não tem atraso, você já garante 5 pontos. Se você tem um atraso, e olha só, ele fica contabilizando os últimos 6 meses. Então, se você atrasou numa data, você tem que esperar 6 meses para aquela pontuação cair, tá? E mais de 2 atrasos, aí você fica com 0 pontos, tá? Aqui, unidade de educação por semana, o que ele está dizendo aqui? Você precisa ouvir os podcasts, participar dos treinamentos, dos fóruns, por exemplo. Esse treinamento que teve com o Fábio nessa última reunião contou 4 unidades de educação. Então, quando você faz 2 ou mais por semana, você já está dentro desse critério, tá bom? Então, aqui tem várias coisas que você pode considerar unidade de educação. É, assistir às aulas do BNI Business Builder, é, dar testemunho vale 4 pontos, participar dos treinamentos, alguns treinamentos vale 3, outros vale 4 pontos, participar do fórum regional, tudo isso acaba contribuindo para resolver essa questão da unidade de educação, né? Se, por exemplo, você for só ouvir podcast, por exemplo, a cada 60 minutos ele vale 1 ponto, tá? Então você teria que ouvir 2 horas de podcast por semana para ter esse critério atendido. Isso se você não fizer mais nada, só ouvir o podcast ou assistir alguma aula no Business Builder, tá? Reuniões um a um por semana, aqui pelo menos uma reunião a um por semana. Isso aqui que a gente está fazendo pode ser considerado uma reunião um a um, tá? Mas é aquilo, pelo menos uma reunião por semana com um membro da equipe ou membros de fora da equipe. O ideal é que seja com membro da equipe, mas naturalmente você vai acabar se conectando com membros de fora da equipe. Isso também conta pontuação. Pelo menos um por semana você já atende esse critério para estar no verde, tá? Então, para você estar dentro do verde, acima de 70 pontos,
você está no verde, tá bom? Uma coisa também que a maioria do pessoal acaba não sabendo é que por aqui você consegue entrar na performance de qualquer membro. Então, com esse documento em mãos, eu quero saber a performance, por exemplo, da Adriana. Então, você clica aqui, automaticamente você entra no relatório, Reporting to You. E aí, só para diferenciar uma coisa da outra, esse relatório você vai receber uma vez no início do mês e é uma fotografia do que aconteceu ou do seu status, naquele momento. Mas, obviamente, toda semana você vai entregando as suas contribuições. Inclusive, tem um momento da reunião que aparece o relatório lá dos membros que enviaram a ficha, tal. Aquela contribuição, ela é dinâmica e semanalmente, toda segunda-feira de cada semana, essas informações são atualizadas no Connect. Então, por onde você consegue acompanhar essa evolução? Por esse relatório, quando você clica aqui no nome, no seu nome ou no nome de qualquer membro, você tem acesso aqui a essa página do Reporting to You que mostra o status daquele membro naquela semana. Então, só para explicar que esse monte de coisa aqui, de números e tal, o que que isso aqui quer dizer? Isso aqui, ó, essa parte aqui, deixa eu só mudar a cor para ficar mais isso. Então, ó, essa daqui é a pontuação que você tinha na virada do mês. Tá vendo? Por exemplo, esse caso da Adriana que a gente pegou, ela estava com 55 pontos quando fez o relatório, aquele relatório em PDF. Aqui ele está mostrando o seguinte, ó, no dia 13 do 6, o último relatório enviado com base no que ela fez de entregáveis, referência, um a um, etc., ela continua nos 55 pontos. Então, no caso dela, não teve nenhuma variação. E aqui o sistema já começa a te mostrar o que você, qual o seu status e o que você precisa investir esforços para mudar a sua pontuação. Então, pegando como referência aqui, ó, a parte de referências, ficou redundante, mas é isso mesmo. Então, aqui, ó, a parte de referência, ele está dizendo o seguinte, ó, quando virou o relatório Palmes, a Adriana estava com 26 pontos, aliás, 26 referências, e ela estava com critério de 15 pontos. Com o fechamento aqui no dia 13 do 6, ela está com 28, ou seja, ela fez duas referências. Essas duas referências a mais mantém ela dentro dos 15 pontos ainda. Então, o que que o sistema está sinalizando aqui para ela? Ela precisa fazer mais quatro referências para subir aqui para 20 pontos dentro dessa categoria. Obviamente, no momento que ela entra nessa categoria, faz as quatro referências, isso tem impacto aqui. Então, por exemplo, se ela fizer quatro referências nessa semana, na semana que vem ela sobe aqui para 60 pontos, tá? Ela fica com status de verde aqui e aqui ela continua no amarelo, porque aqui o status ou a pontuação dela geral ainda não chegou nos 70 pontos. Então aqui, ó, ainda pegando esse exemplo, ela estava com 33 reuniões um a um e agora ela está com 41. Ou seja, ela não precisa fazer mais reuniões um a um porque ela já atendeu esse critério. Então ela está bem. Basicamente, ela precisa manter a constância aqui de reuniões um a um, que é aquela uma por semana, né? Na parte de convidados, ela tinha dois convidados, ela continua com dois convidados, ou seja, não teve nenhuma alteração. O que o sistema está sinalizando para ela? Ela precisa, se ela levar mais um convidado, ela sobe para 10 pontos. Obviamente que isso refletiria nessa pontuação aqui. Se ela trouxer mais dois convidados, ela sobe aqui para 15 pontos. Isso se refletiria aqui também, tá? Então, ó, lembra dos quatro por semestre que eu falei? Tá aqui, ó. Ela tá com dois. Se ela fizer mais dois, ela tá dentro desse critério aqui em verde, tá? Na parte de formação, ela estava com 99 e ela está com 134. Aí você pode falar, poxa, Ricardo, mas como que ela aumentou tanto assim do começo do mês para cá? O que que aconteceu? Considerando que para ganhar um ponto ela tem que fazer 60 minutos de unidade de educação. Ela participou da conferência do BNI.
Então, dentro da conferência, cada palestra conta vários pontos. Se não me falha a memória, são 5 pontos por palestra. Então, o volume de palestras que ela assistiu é o que justifica essa variação aqui de formação, tá bom? Aqui, obrigado por negócio fechado, a mesma coisa. O que que o sistema está mostrando? Ela tinha feito 6.771 e agora está 6.144. E aí você pode me perguntar, mas Ricardo, diminuiu? O que que aconteceu? Por que que diminuiu? Não teria que aumentar? Lembra do movimento dos 6 meses? Então ela tinha gerado negócio no mês um, quando mudou o mês que virou os 6 meses, isso aqui caiu por terra, começa a considerar os últimos 6 meses. Tá? Então é por isso que teve essa redução. O que que o sistema está direcionando aqui para ela? Está dizendo que ela precisa gerar mais R$ 3.000 para sair de 5 para 10 pontos nessa categoria, ou gerar R$ 13.000 para sair daqui e vir para cá. Tá bom? Em resumo, é, essa é a parte do OPNF. Descendo aqui um pouquinho mais, estou parecendo velho com pigarra. Vamos lá. Aí a gente chega na categoria de visitantes, que é muito, muito parecido com a de convidados. Então, olha aqui, ó. Aqui, a Adriana não tem nenhum visitante, não tinha nenhum visitante na virada do mês, continua sem nenhum visitante. Então, o sistema está dizendo, ó, seu status aqui é zero. Você precisa levar 2 para gerar 5 pontos ou levar 4 para gerar 10 pontos. Então, quem que ela poderia levar aqui? O marido, um amigo, um colega ou um empresário que já tem especialidade bloqueada na equipe, tudo isso é considerado visitante, tá bom? Faltas. Aqui está dizendo que a Adriana está com 2 faltas e o status dela continua 2 faltas. Quando ela vai zerar isso, essa pontuação, vai poder estar no verde. Só quando a falta dela sair do radar dos últimos 6 meses, tá? A mesma coisa atrasos, ó, ela não tem nenhum atraso, ela continua com essa pontuação, ela está com 5 pontos dentro desse critério. Então, isso aqui de fato serve para dar orientação para o membro do que ele tem que fazer e onde ele tem que investir esforço. Olhando aqui, pegando esse case como referência, o que que a Adriana poderia fazer para sair rapidamente do status em amarelo? Então, ó, trabalhar as referências. Tá muito fácil dela conseguir resolver essa parte das referências. Mais 4 referências, ela já sobe 5 pontos aqui, já ficaria com 60 pontos. Se ela traz mais 2 convidados, ela já chega nos 70 pontos. Então, ó, eu trabalharia essas duas coisas aqui, ó. Então, trabalharia aqui, ela ficaria com 60 aqui. Levaria mais 2 convidados, subiria mais 10 pontos, ficaria com 70, já estaria no verde, tá? Outra coisa que ela pode trabalhar aqui, os visitantes. Se ela levar mais 2 visitantes, já iria para 75, ou se levar mais 4, já ficaria com 80. Então, esse movimento que você vai fazendo é que vai ranqueando você e justificando aquelas pontuações todas que a gente viu aqui na lateral, ó, tá? Bom, em resumo, é isso, viu, Elias? Eu acho que esse aqui é um bom ponto de partida para dar o direcionamento do que você tem que fazer. O acesso ao Reporting to You, que é esse sistema aqui, você tem ele dentro do site do BNI. Então, deixa eu te mostrar aqui, ó, BNI Guarulhos. Aqui dentro do BNI Guarulhos, a gente tem a área do membro. Dentro da área do membro, você vai inserir suas informações de login, que é o mesmo sistema que você submete a ficha lá semanal. Aqui dentro, ó, na parte de sistema, ó, tem lá o Connect, o Business Builder, que é onde você faz as unidades de educação. Aqui é onde você faz o lançamento das suas contribuições da semana. O semáforo, que é o Reporting to You, que é esse sistema que a gente está falando, está aqui, ó. Tá? Então você vai entrar aqui, vai inserir suas informações de login. E aí, ó, ele já vai te mostrar a mesma coisa que a gente estava vendo aqui, você consegue ver aqui, ó, tá? Então aqui, ó, é exatamente a mesma coisa, ó. No meu caso aqui,
Ó, ele já está me explicando aqui o que que aconteceu. Então, eu, por exemplo, quando vi que eu estava com 95 pontos, o sistema estava falando para mim: olha, Ricardo, você está com três visitantes, por isso que você está com 95 pontos. Para você ir para ficar com 100 pontos, você precisa trazer mais um visitante. Então, eu fiz isso, levei um visitante, o meu status atual são 100 pontos, tá? Então, esse movimento aí, esse aqui é o farol que você tem que seguir para que você tenha boa performance e, enfim, navegue aí do vermelho para o amarelo, do amarelo para o verde, tá bom? E aí, Elias, eu deixo aberto, você pode perguntar o que você quiser, porque provavelmente a sua dúvida pode ser a dúvida de outros membros se tiver, tá bom? Vamos lá. Bom, eu entendi tudo que você falou, sem dúvida, com relação ao funcionamento. Só duas questões aqui. Esse relatório, ele é um PDF que as pessoas me enviam e eu vejo, ou eu consigo ficar eu extraindo e saber a posição semanal dele, diária, semanal, que ele está me mandando? Isso. Essa era uma dúvida. E outra, se eu quiser ver de forma analítica as informações, eu consigo ver, por exemplo, não teve nenhum aqui que você alterou, aliás, teve visitante. Tinha um que você estava com 5 e foi para 10. Se você quiser ver o detalhamento disso, você consegue enxergar essa informação? Consegue. Eu vou começar pela segunda, que é um pouco mais fácil. É, Tá, essa análise que você faz, todo lançamento que você faz de contribuição no Connect é o que vai refletir aí. Então, como que eu sei, né, que teve essa variação? Porque eu sabia que precisava de um visitante, convidei um visitante, entrei no Connect, lancei esse visitante, então eu mesmo que fiz a gestão disso. tá, A mesma coisa, a formação. Quando você faz uma formação, você lança isso dentro do Connect. Então, eu fiz lá, por exemplo, eu dei um testemunho, né? Então, o testemunho eu sei que vale 4 unidades de educação. Eu mesmo, pelo aplicativo, entrei e lancei. Falei, bom, eu fiz 4 unidades de educação porque eu fiz um testemunho. Tem essa opção de testemunho no aplicativo. Tá? Então, como é você que faz a gestão disso, dentro do Connect você consegue saber detalhe por detalhe do que você está fazendo. Então, ó, deixa eu abrir aqui. Eu vou mostrar isso para você dentro do meu Connect, ó. Então, vou voltar aqui, vou entrar aqui no BNI Connect, vou entrar aqui. Aqui, ó, esse painel do Connect, pelo painel do Connect, você consegue saber tudo que você efetivamente lançou, né? E a sua ficha de contribuições também você consegue extrair por aqui. Via de regra, para fazer o lançamento, a gente participar do sorteio, a gente faz a extração só da última semana. Então, eu pego aqui do dia 13 ao dia 26, por exemplo. Então, quando você gera a sua lista, ele te dá um panorama de tudo que você fez. Por exemplo, eu fiz duas referências, uma para o Carlos e uma para o Tony. Lembra da tal das referências que estava 1,25 por semana? Eu fiz duas, então atendi esse critério, estou bem. Aqui, ó, a mesma coisa, ó. Eu agradeci, Ricardo, recebi do BNI R$ 384. Então, eu fiz o lançamento disso dentro do Connect. O BNI me pagou por um serviço que eu prestei. Eu vim aqui e coloquei, ó, aqui, ó. Eu vim aqui e lancei. Falei, bom, eu ganhei do BNI R$ 384. Nesse caso, desse OPNF, ele é repetido, e o que é o repetido, o que é novo? Quando você faz um serviço pontual, que é pontual, específico, para alguma conexão ou para algum membro, você vai receber aquilo uma vez só, você pode colocar aqui como um negócio novo. Se for um pagamento recorrente, nesse caso do BNI, ele é recorrente. Todo mês o BNI Guarulhos Sorocaba me faz um pagamento. Então, por ser repetido, eu coloco aqui, repetido. No mês que vem eu vou lançar de novo, coloco repetido de novo, né? Porque é um serviço recorrente. O tipo de referência aqui, se foi interna, se foi externa, é, todos esses detalhes você coloca. E aqui, só para justificar o que é uma referência interna e externa, imagina que você me contrata para fazer o projeto de identidade visual da sua empresa. É uma referência interna.
né? Agora imagina que você conhece alguém que falou, meu, tô precisando, tô abrindo uma empresa, preciso de um projeto de identidade visual. Você conhece alguém? Putz, vou te conectar com o Ricardo. É uma referência externa, porque é uma pessoa que está fora do BNI, tá bom? Então, todos esses lançamentos que você vai fazendo dentro do Connect é o que compõe o relatório do vice-presidente, que a gente chama de Palmes, e quando ela submete é o que gera esse relatório do Reporting to You. Tá? Então, você tem total controle desses lançamentos. Qual é o único lançamento que talvez você não consegue ter controle? É o OPNF, quando você faz uma referência para alguém, e aí essa pessoa negocia com o membro fecha negócio, aí ele vai lançar o OPNF. Aí é o membro que lança o OPNF para você. Por isso que a gente levanta na hora da reunião e fala: agradeço o Elias por um OPNF de R$ 1.000, porque eu gerei um negócio através de uma conexão que você fez, tá bom? Então aí, obviamente, fica a cargo do membro fazer o lançamento do OPNF. É uma coisa que não é você que lança, é quem recebeu esse pagamento que vai fazer o lançamento. E da outra pergunta, eu vou pedir para você repetir. Mas Tá, ainda sobre o PNF, então, eu consigo ver isso em detalhe também. Eu não consegue consigo também. ter controle de lançamento, mas eu consigo ver o detalhamento. Consegue ver sim, ó. Onde você faz isso? Ó. Quando o próprio membro agradeceu o OPNF para você, isso vai se refletir aqui, ó, tá vendo? Ó? No relatório, tanto aqui no site, ó, deixa eu te mostrar aqui. Ó. Então imagina que nesse caso aqui da Adriana, ela fez uma referência para alguém. Alguém precisava de algum serviço. Ainda vou usar eu como exemplo. Então alguém chegou na Adriana e falou: Adriana, eu preciso de um serviço lá de desenvolvimento de um projeto de identidade visual. Ela, meu, conheço o Ricardo é ótimo e tal. E, me conectou com essa pessoa, eu fiz esse serviço. Imagina que o meu serviço deu R$ 3.856. Eu chego na reunião, lanço isso dentro do Connect. Falo, pessoal, agradeço a Adriana por negócio fechado no valor de R$ 3.856. No momento que eu faço isso, esse OPNF entra para ela, usando isso como exemplo, ela já zeraria aqui, ó, tá vendo? Né? Da primeira pergunta, vou pedir para você repetir que me fugiu aqui, o que que era. Já tá mudo, Elias. A pergunta era se tinha como eu ver os dados de forma analítica, né, para acompanhar toda essa movimentação Sim, de sim. valores. E às vezes, né, isso porque às vezes tendo dúvida de como eu lancei, se lancei, se é que está lançado unidade de educação, porque eu acho que tem bastante registro, referência também deve ter, é para ter bastante registro, né, então às vezes para não correr o risco de duplicar, por isso que eu estava perguntando referente a ver os dados de forma analítica. A outra pergunta era se o relatório do Palmes, que concentra essa informação, se ele é estático por mês ou se eu consigo constar ele semana a semana, com evoluções semanais. Isso, foi o que eu falei. Você vai receber o relatório todo começo do mês, então ele é uma fotografia daquele momento. Mas pelo relatório, você consegue clicar no seu nome e entrar no seu relatório a hora que você quiser. Só que Ok, ele sofre alteração toda segunda-feira. ok. Então, a gente tem a reunião na sexta, a Michelle submete isso na sexta-feira, ela faz a submissão do Palmes na sexta-feira, na segunda-feira isso é atualizado. Então, você entra na segunda-feira, clica aqui no seu nome, nesse mesmo PDF que você já recebeu, que você vai ver atualizado. Esse é o caminho pelo PDF, mas como eu falei, você pode entrar pelo Reporting to You, por aqui, ó. Ele faz o mesmo trabalho. Se você entrar por aqui, ó, ele vai te mostrar exatamente a mesma coisa. Só que aqui só o seu, né? Tá? Por aqui Entendi. você consegue, ó, colocar, ver os últimos relatórios recebidos, que é aquele PDF que foi gerado, ó. Ok. Tá vendo? Você consegue ver aquele mesmo PDF que a gente estava vendo agora. Aqui, ó, ele tem também uma estatística das suas últimas contribuições, aqui mais em formato gráfico, né? Então, por aqui você consegue saber. Tá vendo, ó? Uhum. Quantidade de referências, ó. Então ele tá dando as referências aqui, ó, mês a mês, quantidade de referências dadas, referências recebidas, as formações, tá vendo, ó? Uhum. Aqui a quantidade de visitantes, quantidade de reuniões um a um e quantidade de negócios gerados. A assiduidade, se teve falta, atraso, alguma coisa.
e aqui o semáforo, ele mostrando a evolução, tá vendo? Ó, você consegue por aqui ver o seu semáforo dos últimos 12 meses. Então aqui eu Entendi, tava com 100, cai para 90, tal, 95, 90, então aqui ele mostra toda a variação, entendi, entendeu? entendi. Entendi. Uma última dúvida, mas, enfim, vendo toda essa informação, eu já consegui chegar a uma conclusão. Eu tinha a dúvida se a constância faz a diferença, né? Se é importante, se é necessário ter constância para a composição do ponto. No final faz uma diferença muito grande, porque se eu descuidar de algum dos itens que compõem pontuação, pode acontecer de eu cair, ter uma queda brusca de uma semana para outra, por conta de algum das composições, que eu posso recuperar na semana seguinte. Só que Isso, vou ficar tendo oscilações de pontuação, né? isso aí. Então é É, interessante sim manter constância em todos os quesitos. é importante manter constância, e foi o que eu falei. Na última página do PDF, ele te dá esse direcionamento. De Isso. fato, tem semana que você não vai conseguir fazer referência. Tem semana que você não vai conseguir fazer um a um, mas o mais importante é você sempre estar de olho. Bom, se eu não fiz um a um na semana passada, essa semana eu preciso fazer dois, né? Então Ok. isso é muito comum, né? Fica tranquilo que isso é bem normal. Você pode ver, a grande maioria dos membros às vezes não consegue levar convidado numa semana, mas leva na outra, ou na palestra leva quatro convidados. Então, a Uhum, gente, obviamente, o importante é você estar sempre no radar com essas informações aqui em mente. Então, não ter faltas, gerar pelo uhum, menos uma, duas referências por semana, levar um convidado por mês, pelo menos já resolveria. uhum, Não chegar atrasado, fazer pelo menos duas unidades de educação por semana. E unidade de educação, aproveitando que outros membros vão assistir esse vídeo, é um ponto super crítico, porque muito membro às vezes não consegue, não faz a unidade de educação, isso vai só aumentando. Então vai passando o tempo, vai aumentando e fica cada vez mais difícil fazer unidade de educação. Então, o que eu recomendaria para resolver essa parte de unidade de educação, usar esses outros recursos, não ficar preso só ao Business Builder ou só ao Spotify. Então, tentar participar dos fóruns regionais que acontecem uma vez por mês, é, nos treinamentos, a gente teve treinamento na semana que passou agora, é, participar, enfim, tem várias, fazer testemunho, tem vários outros mecanismos para você resolver essa questão de unidade de educação, tá bom? Então esse é um ponto de atenção. Reunião a um não tem segredo, o pessoal faz é, e é super estratégico fazer reunião a um para você aprender sobre o negócio do membro, o membro aprender sobre o seu negócio para poder referenciar. E trazer uhum. visitante. Visitante eu considero bem fácil trazer, é bem tranquilo mesmo. Eu costumo levar o pessoal da equipe, às vezes eu levo algum parente, enfim, vira e mexe, eu levo alguém e funciona super bem, tá? E fazendo Tá, essas coisinhas, você vai ver que não tem segredo, viu? entendi. Tá Não, bom. entendi. E no formato que você colocou aqui fica bem claro, né? O que que cada atividade gera de ponto, o que que eu preciso fazer para estar bem. Agora, pergunta, eu sendo membro novo, ainda assim ele semestraliza a minha estatística ou ele verifica se a minha semana ela contém os elementos que fazem jus à pontuação? Na verdade, na verdade, não é o acumulado dos últimos 6 meses. Isso aqui que a gente está falando é que tem alguns itens, né, que ele faz a fotografia dos últimos 6 meses. Mas Uhum, se você fizer minimamente o que está pedindo aqui, você já vai estar no verde. Então, se você não tiver ausência, por exemplo, você já está com 15 pontos, né? Você não tem esse tá, histórico de 6 meses, mas se você não teve ausência você já está bem, você já está com 15 pontos, tá? Então, tá, esse movimento dos 6 meses é mais pelo movimento das contribuições, porque senão o membro só ia tá. acumulando e ia ficar no verde, né? Então, ele vai movimentando, vai tendo essa atualização dos últimos 6 meses. Entendi. Entendi. Tá? Bastante claro, doutor. Maravilha, Elias. Qualquer coisa, estou aqui, vou compartilhar esse vídeo com o pessoal, acho que pode ajudar algumas pessoas. E qualquer dúvida, minha função é dar esse suporte e apoio aí para vocês, tá bom? Tá certo, eu agradeço. Foi bem didático, bastante esclarecedor. Claro que vou te procurar sim se tiver dúvida, mas eu acho que foi bem suficiente o treinamento. Legal, obrigado, viu?